Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é: Físio, aplique essas técnicas para ter pacientes particulares. E nesta aula você vai aprender como falar com o seu público-alvo, como o marketing, vendas e posicionamento te ajuda a ter mais pacientes particulares e faturar R$ 10.000. Físio, então, para você ter pacientes particulares, é necessário que você conheça e aplique algumas estratégias que são essenciais para captar pacientes particulares, manter esses pacientes e gerenciar os mesmos. Esta é a forma da qual você sempre terá novos pacientes particulares, ou seja, uma alta rotatividade de pacientes chegando no seu negócio. Isso te garante uma agenda estável e ainda previsibilidade de faturamento e fatura acima de R$ 10.000. Agora, se você focar somente em estudar, quando tiver com as horas vagas, ou focar, né, independente do que estiver acontecendo, em ler artigos, livros, assistir vídeos no YouTube, e simplesmente focar 100% nesse tipo de conhecimento, você vai, com certeza, aumentar o seu conhecimento em anatomia, fisiologia, biomecânica, em habilidades técnicas, que, obviamente, são extremamente importantes. Mas esta habilidade sozinha não garante a chegada de novos pacientes na sua agenda. Esse tipo de conhecimento, ele melhora os seus resultados junto com o seu paciente. Então, o paciente já está ali na sua clínica, já está agendado. Isso faz, então, com que você entregue mais resultados e, óbvio, deixe esses pacientes satisfeitos. Mas não garante que novos pacientes cheguem. Isso não garante que os pacientes que você está entregando resultado sejam propagadores do seu serviço, né? Então, infelizmente, esse tipo de conhecimento não é o suficiente para você ter uma boa saúde financeira no seu negócio. E os fisioterapeutas confundem muito isso. Acreditam que o fato de investir 100% do tempo em conhecimento técnico é exatamente o que vai fazer novos pacientes chegarem. Lê do engano. Eu já pensei exatamente assim, né? No entanto, que no início da minha carreira, eu isso lá em 2010, mais ou menos, eu investia 100% do que eu faturava em conhecimento técnico. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu simplesmente não enxergava que outros tipos de conhecimento, né, eram imprescindíveis. E quais são esses outros tipos de conhecimento que fazem, de fato, né, o fisioterapeuta ter mais pacientes particulares? Então, vendas, marketing, posicionamento, atendimento, encantamento. É exatamente esse tipo de conhecimento que faz você captar cada vez mais pacientes, manter esses pacientes ativos e manter então a alta rotatividade da sua agenda. E para você entender a real importância da somatória de todos esses conhecimentos que eu acabei de falar, eu vou detalhar um pouco mais cada um deles. Começando então pelo conhecimento técnico, né? Independente aí da sua área de atuação, se você atua na osteopatia, na quiropraxia, no RPG, no pilates, no dermatofuncional, na fisioterapia pélvica, independente da sua área de atuação, todo esse conteúdo serve para você também, né? Então, se a gente está pensando em conhecimento técnico, toda vez que você investe, por exemplo, em um curso de formação, de uma especialização, isso agrega muito valor naquela técnica, né, que você está aplicando para melhorar os resultados do seu paciente. Por exemplo, eu fiz formação em osteopatia, em ortopedia, em traumatologia. Isso fez, então, com que eu tivesse mais conhecimento, né, anatômico, fisiológico e, consequentemente, ajudasse a solucionar mais o problema dos meus pacientes. Porém, eu não tinha uma alta rotatividade de pacientes, né?
E o que que adianta você ter muito conhecimento e não ter pacientes para aplicar? Não resolve, né, a vida de ninguém. Então você vai somar ali, junto do seu conhecimento técnico, tanto a teoria e a prática, para a gente conseguir resultados cada vez melhores com esses pacientes. Mas se você não souber vender o seu serviço, a venda acaba ali. Muitas vezes o paciente vai, faz uma primeira consulta, faz uma primeira sessão e ele não volta mais. E na maioria das vezes o fisioterapeuta não entende o porquê que isso acontece. E normalmente isso acontece porque não tem, por exemplo, conhecimento de vendas, que agrega muito valor ali ao final dessa primeira consulta, dessa primeira sessão, para que esse fisioterapeuta saiba vender um plano de tratamento, né? E aí sim o paciente dar continuidade no tratamento. E se ele não der continuidade, o seu faturamento vai cair. Então é importante você somar ao conhecimento técnico todos esses outros conhecimentos que eu vou detalhar aqui. Agora vamos pensar no marketing, que é o que faz o fisioterapeuta transmitir a mensagem do serviço dele para um maior número de pessoas. Se ele consegue, né, definir as melhores estratégias de marketing, as melhores estratégias na comunicação, para então entrar em contato com aquele público-alvo, que nada mais é do que um grupo específico de pacientes que tem queixas em comum, né, dores, desejos, interesses em comum, e o fisioterapeuta consegue, então, ter essa comunicação assertiva através do marketing, automaticamente o maior número de pessoas, né, de potenciais pacientes, começam então a voltar o olhar para aquilo que você, enquanto fisioterapeuta, está levando de informação. Se o maior número de pessoas está, então, vendo aquilo, existe, né, a chance de você, então, ter o maior número de interessados perguntando como funciona o seu serviço. E é isso que faz novos pacientes chegarem. Então, nada mais é do que a captação de novos pacientes, né? E sem o marketing, a chegada de pacientes ela fica muito limitada. Na grande maioria das vezes, você conta com a sorte, você conta com a possibilidade daquele paciente que você entregou o resultado, dele te indicar outros pacientes, né? E então fica muito limitado quando você não tem essa noção, né, de como fazer o marketing potencializar a sua mensagem, chegando então em pessoas que têm um interesse no seu serviço. E se você agora, né, tem novos pacientes chegando porque você arrebentou no marketing, entregam resultados muito satisfatórios porque você tem muito conhecimento técnico e já aplica, ó, tecnologia de ponta, terapias ali que de fato são resolutivas no seu paciente. E o seu paciente está ali e você não sabe vender, o que, que acontece se você não sabe colocar o seu conhecimento em vendas em ação? Então, acaba ali, né? Como eu disse anteriormente. Por isso é importante elaborar um plano de tratamento, então, para apresentar para o seu paciente e apresentar, obviamente, de maneira clara, objetiva, assertiva, baseado nas necessidades daquele paciente. E aí sim você vai garantir, então, a compra de um plano de tratamento e isso vai estabilizar a sua agenda. Então, a gente já falou aqui três conhecimentos que, somados, já vão potencializar demais o seu resultado, né? Que é marketing, vendas e o conhecimento técnico. E agora, somado aí esses três conhecimentos, então, a gente vai somar mais três pilares aí, três tipos de conhecimento, que é o atendimento, o encantamento e o posicionamento profissional, que exatamente é aquilo que faz com que o paciente que está ali consumindo o seu serviço fique boquiaberto com aquilo que você está entregando para ele, a ponto dele dizer: "É exatamente isso que eu procurava, você é o profissional que eu precisava para cuidar da minha saúde, né, para resolver aí os meus problemas". E aí sim, ele vai fazer então questão de indicar o seu serviço sempre que tiver oportunidade. Então, Karen, como que o posicionamento vai interferir, em ter mais pacientes ou não, assim como o atendimento e o encantamento, né? Quando a gente pensa em posicionamento, é a sua firmeza, né? Como você, então, se posiciona frente ao seu paciente. Você se posiciona de maneira segura, você se posiciona de maneira clara, tem uma boa comunicação com esse paciente.
Você transmite a mensagem específica para esse paciente, né? Então, esse contexto faz com que você passe essa segurança para o seu paciente, que o paciente sinta seguro com aquilo que você está transmitindo, né? O tratamento que você está propondo. E aí sim, quando você entra com as vendas, ele faz questão de fazer o tratamento com você, porque entendeu que você é o profissional que pode ajudá-lo. Então, você entende que como a somatória desse tipo de conhecimento é o que vai fazer você ter mais pacientes particulares, é o que vai fazer você ter uma alta rotatividade de pacientes, é o que vai fazer você faturar R$ 10.000. Só que tem uma coisa, se você continuar aí enrolando, procrastinando, deixando para aplicar as técnicas, né, o passo a passo que eu vou passar hoje, sabe o que vai acontecer? O seu negócio, ele pode correr um sério risco de passar apuros financeiros, isso se você não precisar fechar, né? Precisar mudar ali a estratégia do jogo, porque você não está tendo condições nem de pagar os custos fixos, por exemplo, né? De uma sala, de um consultório ou de uma clínica. Como assim, Karen? Para contextualizar e você entender um pouco melhor isso, eu vou contar uma parte da minha trajetória, né? Porque eu acreditava demais que o conhecimento técnico, e quanto mais conhecimento técnico eu tivesse, era isso que, de fato, me traria mais pacientes, que mudaria a minha carreira profissional, que me levaria para um próximo patamar profissional, né? Eu tinha certeza absoluta que era o conhecimento técnico que eu precisava. Então, o que eu fiz durante muitos anos? Eu investia exatamente tudo que eu faturava em conhecimento técnico. Então, eu fiz várias formações, especializações, pós-graduações, vários cursos de formação, né? Porque eu queria entregar mais resultado. Eu falava, se eu entregar mais resultado para o meu paciente, ele vai me indicar, novos pacientes vão chegar. Então, nesse ponto, né, eu nunca, na verdade, tive ninguém que tivesse me falado diferente e o que de fato eu precisava fazer para que eu conseguisse ter mais pacientes particulares, né? Então, em 2010, mais ou menos, eu fazia exatamente isso que eu estou te contando. Investia todo o meu faturamento em conhecimento técnico. E eu me dei conta que passei anos assim fazendo esse tipo de investimento, que o movimento da minha agenda até melhorava um pouco, né? Mas isso não era o suficiente para me manter. Então, nessa época, quem me mantinha, eu morava com os meus pais, quem me mantinham eram os meus pais. E eu só me dei conta quando eu me deparei, né, com o endividamento que eu tive no cartão de crédito. E aí sim, isso me preocupou. Eu falei, poxa, né, eu venho investindo tanto dinheiro em conhecimento, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho aplicado e os pacientes têm gostado, né? Então parecia que faltava de fato alguma coisa, né? Aí até pensei, nossa, agora eu me lasquei, porque eu não sei mais o que fazer, né? Então eu comecei a buscar conhecimento em outras áreas, até vendo, né, uma economista falar a importância desse tipo de conhecimento que eu estou transmitindo hoje para você, que literalmente foge do óbvio. Mas naquela época, né, quando eu passei a buscar esse tipo de conhecimento, isso não era aplicado para a área de fisioterapia. Então, eu tive que validar, eu tive que quebrar muito a cabeça para falar exatamente todo esse passo a passo que eu vou passar aqui, né, para vocês. E isso não aconteceu só comigo, né? Eu recebo com muita frequência mensagens no meu Instagram, mensagens no WhatsApp de fisioterapeutas que passam pelo mesmo sufoco, né? Assim, de investir muito em terapias manuais, investir em tecnologia, e eles dizem, né, Karen, eu já estou no mercado há 5, 10, 15, 20 anos. E a minha demanda de pacientes ainda é baixa, a ponto de não pagar nem as despesas fixas do meu consultório. Esses dias mesmo eu recebi, né, a mensagem de uma fisioterapeuta que atua há 20 anos no mercado. E ela tem diversas formações, inclusive ela me disse que ela fez a formação em osteopatia, que ela considera esse tipo de conhecimento um diferencial para o negócio dela, né? E para vocês terem uma ideia, ela atua na Grande São Paulo. Ou seja, né, você aí que fala que eu não tenho muito paciente porque eu moro em uma cidade pequena, isso também acontece com o fisioterapeuta que mora em uma cidade grande, como no caso dela, que atendia há 20 anos, ou seja, não era nenhuma novata no mercado, atendia na Grande São Paulo, tinha a osteopatia, né, considerada um diferencial, muitas vezes, para o fisioterapeuta, acreditando que tudo isso era o que precisaria, de fato,
para fazer o negócio dela ali crescer. Então ela tinha esse consultório junto com uma sócia e ela falou: "Karen, ainda assim, a minha demanda de pacientes é muito baixa, a ponto de eu não conseguir, bancar as despesas fixas, e isso me preocupa um pouco, e eu não gostaria de voltar a trabalhar para outros profissionais". Então veja que independe se você mora numa cidade grande ou pequena, se você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento, em função, né, de ter se formado agora e ter uma pós-graduação, um curso de especialização. Então independe, né? O que realmente faz a diferença é a somatória de todo esse conhecimento. E o que eu vejo hoje no mercado, né? Que muitos fisioterapeutas acabam aplicando isso, às vezes, de maneira isolada ou sem estratégia, né? Porque uma hora faz lá o marketing, daqui a pouco para, aí faz mais um mês de marketing, daqui a pouco para, aí fala: "Não, agora eu vou, de fato, então vender para os meus pacientes". Aí chega na hora de vender para o paciente, a pessoa literalmente trava. Então, o que faz a diferença é você fazer todo esse passo a passo que eu vou te contar agora, de maneira constante. Porque é a constância que vai fazendo você ganhar essa segurança, é a constância que vai fazendo você melhorar neste processo, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto é você fazer um levantamento de um público-alvo. O que é o público-alvo? Como eu mencionei anteriormente, né? É um grupo de pacientes em comum, que tem dores em comum, né? Interesses, dores, desejos. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se você trabalha na área de dermatofuncional, um público-alvo dentro de dermatofuncional são mulheres gestantes que têm uma queixa em comum, por exemplo, inchaço de membros inferiores, ou mulheres no pós-parto, que têm diástase. Então, as queixas dessas mulheres são sempre parecidas. Eu estou com queda de cabelo, eu estou com diástase, e esse grupo sempre tem queixas parecidas, né? E a importância de definir este público-alvo é justamente para que você consiga definir melhores estratégias de comunicação, melhores estratégias de marketing, consiga, inclusive, dar melhores direcionamento dentro do seu negócio, estabelecendo planos de tratamento, né, para esse grupo de pacientes. Segundo, divulgue informações inicialmente durante 30 dias, né? Mas isso a gente vai fazer de maneira cíclica. Nesses 30 dias, você vai falar somente com o seu público-alvo. Se for mulheres, por exemplo, você vai falar quais são as dúvidas dessas mulheres, né? O que elas pensam? Ah, por que minha perna incha somente à noite? Por que só um lado incha e o outro não? Então, você vai pegar todas as dúvidas, né, dessas mulheres, todas as dores, tudo aquilo que elas gostariam de resolver e vai levar como fonte de informação na internet, inclusive sempre dando ali, né, o apoio técnico em relação a essas dores, dúvidas e desejos. Né? Então, você pode pegar ali, por exemplo, uma maneira de você falar: 5 maneiras de melhorar o inchaço das pernas em casa. Ou como a drenagem linfática melhora o inchaço de mulheres gestantes. Então, você pode falar com este público-alvo trazendo esse tipo de conteúdo, né? E aí, se você já está atuante nesse mercado ou não, você vai encontrar então uma paciente nessas características, né? Por exemplo, a gente sempre tem ali, né, nesse caso, amigas grávidas ou prima da amiga, e convidar então para que essa pessoa venha experimentar e fazer uma sessão com você. Você pode dar um bônus ali, um desconto para ela de 20%, 30% ou não, né? Dar essa sessão mesmo com a intenção de colher um depoimento desta paciente e pedir para que ela relate, então, quais são os benefícios que ela sentiu durante a aplicação da técnica, depois da técnica. E então você pode intercalar com esses conteúdos que eu falei anteriormente para o seu público-alvo, com os depoimentos, né? E aí, conforme for aparecendo esses pacientes, você vai colhendo depoimentos, seja por mensagem, seja por vídeo, para que essas pessoas possam levar a informação de maneira ainda mais específica para esses pacientes, né? Quarto, divulgue então. Primeiro você colheu esses depoimentos. Quarto, você vai divulgar esses depoimentos nas redes sociais, intercalando então com o seu conteúdo. Cinco, quando um novo paciente te procurar, lembre-se de ter ali pronto, né? Ao final desta primeira sessão, então o paciente entrou em contato com você, ele fez o agendamento,
E aí, ao invés de você falar: "Ah, gostou, então tá, né, se precisar você me avisa e a gente remarca", o que que você vai fazer? Você antes vai ter preparado ali planos de tratamento, pacotes com 5 sessões, com 7 sessões, com 10 sessões, e você vai já, nesses pacotes, ter definido as formas de pagamento. Então, para esse paciente que agendou, nessa primeira sessão que ele está fazendo com você, você vai oferecer esse plano de tratamento para ele. Então, você vai lá falar, né, no final da primeira sessão: "Olha, Cibele, eu tenho aqui alguns planos de tratamento de 10 sessões, por exemplo, que seria super indicado no seu caso, porque a sua perna realmente está muito inchada, né? A gente percebe que o pé está até um pouco difícil ali de movimentar. Então, você fazer 10 sessões, sendo ali uma vez por semana, 2 vezes na semana, vai te ajudar demais. O valor custa 1.000, 2.000, 3.000 reais. E as formas de pagamento você pode dividir em 2 vezes no cartão, 3 vezes no cartão. E aí você vai colocar a venda em ação ali no final, né, da primeira consulta, certo? E depois, o que que você vai fazer? Você vai manter isso de maneira constante. Você vai continuar fazendo esse mesmo esquema sempre que tiver, sempre não, todos os dias, né? Vai levar essas informações, vai levar esses depoimentos, seja escrito ou por mensagem, certo? Então, eu vou recapitular com você aqui um pouco desse conhecimento, né, de tudo que eu passei aqui, para ficar ainda mais claro. Bom, recapitulando, né? É importante que você tenha o conhecimento em habilidades técnicas, ou seja, tudo o que se trata da sua área para entregar resultados para o seu paciente, somado ao marketing que vai levar informação do seu conhecimento técnico para o maior número de pessoas, captando potenciais pacientes para dentro do seu negócio. Vendas, que é o que vai fazer com que esse paciente que chegou através do marketing de indicações, que ele se mantenha ativo na sua agenda. Para isso, você precisa oferecer um plano de tratamento. Então, você precisa ter conhecimento em vendas. Então, o que você vai precisar lá em vendas? Fazer o levantamento desses pacotes e planos de tratamento. Você precisa também ter um bom posicionamento, transmitir essa segurança para o seu paciente, ou seja, manter um contato visual, uma postura ereta, um tom de voz firme. Isso tudo faz parte do posicionamento, gerando segurança para o seu paciente. Encantamento e atendimento, que é atendendo de maneira humanizada, né? Trazendo ali, então, chamando o seu paciente pelo nome, entendendo as necessidades desse paciente. Então, você vai precisar desses conhecimentos somados para que você capte cada vez mais pacientes, mantenha esses pacientes na sua agenda e faça, então, o gerenciamento deles. E como, então, você aplicar essas técnicas, né, esses pilares, para ter pacientes particulares? Então, primeiro, você vai definir o seu público-alvo, que é um grupo em comum de pessoas que têm dores em comuns, interesses, desejos, dúvidas. Depois, você vai divulgar durante 30 dias informações somente sobre este público-alvo. Por exemplo, 5 maneiras de melhorar o inchaço de membros inferiores em casa, ou como a drenagem linfática pode melhorar o inchaço das suas pernas, de mulheres gestantes. Terceiro, você vai pegar uma paciente, né? Se você ainda não tem essa paciente, você vai então encontrar esse perfil que você definiu ali como público-alvo, convidar para experimentar o seu tratamento e colher este depoimento. Depois, você vai então divulgar, junto ali, intercalando com os conteúdos sobre este público-alvo, você vai eh, colocar esses depoimentos, seja via mensagem, seja via vídeo. E quando um novo paciente, então, agendar a sessão, o que que você vai fazer? Apresentar um plano de tratamento ao final da primeira consulta, que nada mais é montar planos de tratamento com pacotes, né? De 5, 7, 10 sessões, ter a forma de pagamento e os valores pré-estabelecidos. Então, bolar tudo isso antes, para que quando o paciente chegue na sua frente, você já tenha esses planos de tratamento pronto. Você vai oferecer. E se você ainda tiver um pouco, né, de receio, insegurança, vergonha,
Treine isso antes, venda para um amigo, faça isso na frente do espelho, venda para o seu pai, para sua mãe, para algum familiar, para que quando esse paciente chegue, você esteja mais pronto, mais seguro, né? E manter tudo isso de maneira constante, levando informações, levando depoimento, gerando este conteúdo e fazendo o processo de vendas, então, com esse paciente, né? E no processo de vendas, lembre-se de manter o contato visual e essa postura ereta, que é exatamente isso que vai gerar a segurança e fazer com que o paciente fale: opa, é essa profissional que vai poder me ajudar, certo? Agora comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade hoje em captar pacientes particulares, porque eu quero te ajudar.